Jamais menosprezem, jamais subestimem a capacidade do Santos Futebol Clube, que já saiu dos piores cenários ao longo de sua história, e ele está num cenário muito ruim de sua história, mas jamais subestimem a capacidade desse time de se reerguer, de ressurgir das cinzas, porque o Santos faz um campeonato paulista absolutamente digno, decente, honroso, mostrando que tem condições de jogar de igual para igual com qualquer equipe do Campeonato Paulista, inclusive aquelas que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Contra o São Paulo, o Santos completou o terceiro clássico do campeonato. Venceu no Morumbi por 1-0, gol de pênalti do Morelos, num pênalti que foi. Venceu também o Corinthians em casa na Vila Belmiro por 1-0 e perdeu para o Palmeiras competindo, ao ponto do técnico do Palmeiras chamar a atenção para o time do Santos, que talvez ele já esteja percebendo que vai ser talvez seu grande rival na disputa pelo título desse ano. Foi bonito? Foi agradável aos olhos? Não. Mas é muito melhor ganhar desta forma do que o que aconteceu na história recente do clube, porque a gente nem jogava bonito e nem ganhava. O jogar bonito talvez venha com o tempo, talvez antes até do que a gente imagine, não esse ano, talvez no ano que vem. Mas eu estou aqui hoje muito contente para dizer que o Santos está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista. Eu não vou nem esperar os resultados de Português e Santo André. O Ituano empatou mais um jogo no campeonato e o Ituano não alcança mais o Santos na classificação. E vamos combinar, o Santos não vai perder todos os jogos daqui para frente, nem Português e Santo André vão vencer todos. Então o Santos está classificado, o primeiro objetivo foi alcançado, né? Caminha para ter uma pontuação elevada para disputar o primeiro lugar na classificação geral do Campeonato Paulista. E também para obter a vaga na Copa do Brasil de 2025. São objetivos absolutamente imprescindíveis para o futuro do clube, né? E mostra também, como eu disse, que esse time pode brigar contra qualquer um. E se pode brigar contra qualquer um, mesmo com as dificuldades que teve, né? Ainda não ter o Juliano de volta, o Felipe Jonathan ter entrado no intervalo, o ataque que a gente ainda não consegue definir qual vai ser o time titular, quais serão os atacantes titulares. Esse time mostrou que ele pode sim sonhar com o título paulista. Por que não? O Santos faz um jogo desse aí numa final, ganha aqui de 1-0. Faz um jogo igual fez esse contra o São Paulo, defendendo, marcando, né, tocando a bola quando precisa, dando um chutão quando precisa. Ele pode especular sim o título. Pode ser nos pênaltis. Por que não? Só quem tem fé de verdade pode acreditar no título. Não aqueles que depois do empate contra o Mirassol e até depois de uma derrota dos meninos num torneio que não tinha ninguém assistindo, encheram este canal de comentários cheio de ódio. Os haters apareceram para dizer que o Santos era apequenado, para dizer que o Santos já estava a caminho da Série C, que não ganhava de ninguém, que não ia classificar e coisa e tal. Eu gosto do otimismo, eu prego o otimismo, eu acredito no melhor sempre e me irrita profundamente pessoas que remam contra. Eu acho que se você não tem nada bom para oferecer, para acrescentar neste momento da instituição, se abstenha, não contribua negativamente. Então hoje, os Cavaleiros do Apocalipse que apareceram por conta destes dois jogos que eu citei lá, contra o Zenit, que não é nem esse time jogando, e contra o Mirassol, ficarão escondidos os Cavaleiros do Apocalipse, aqueles que só sabem se manifestar quando o Santos perde. Aliás, eu me pergunto até se esses caras torcem para o Santos efetivamente. Repito, não foi bonito, foi truncado, a arbitragem foi confusa, é verdade, mas não errou nos lances capitais, é bom que se diga, e o Santos ganhou. Isso é que era importante, porque quantos e quantos jogos a gente já encarou na mesma circunstância e perdeu. E o Santos ganhou 2 clássicos, jogou 3, 2 fora de casa, ganhou 2 clássicos, perdeu 1. Tem o jogo ainda com o Bragantino, que é uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro,
e depois vai ter um mata-mata, uma quarta de final, depois uma semifinal, quem sabe uma decisão. Vamos sonhar sim, temos que sonhar, temos que acreditar que é possível. E eu vou falar agora sobre este clássico e esta vitória lá no Morumbi. 1-0, gol do Morelos, o Búfalo Morelos, que fez um gol de pênalti, deu umas trombadas para lá e para cá, garantiu os 3 pontos do Santos. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Com isso trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, unitá.beef, no WhatsApp 11 987984884, 11 987984884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco com o meu amigo Marcão ou solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa. E dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando agora aqui ao canal, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também, compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Bom, vamos lá, tá calor, gente, ainda, tá chovendo em Santos, mas tá calor. Pênalti no Otero, foi pênalti no Otero e o Morelos bateu e fez 1-0. Gol do São Paulo, bem anulado, bola na mão do jogador do São Paulo. Eu não acho que ele não teve a intenção de colocar a mão na bola, mas tocou. E aí tem que anular o lance e o Santos depois se segurou, aliás, depois que fez 1-0, fez aquela carilagem, né? O carilismo, né? Estacionou o ônibus, quase não consegue contra-atacar mais e segurou o resultado. Os números da partida apontam o seguinte: chutes a gol, o São Paulo deu 21. O São Paulo abria e chutava, né? Aliás, o São Paulo abria e chutava e botava a bola na área a rodo, né? Era um tal de suspender bola na área que era uma grandeza. Só que dos 21 chutes que o São Paulo deu, o João Paulo defendeu só 2. Ou seja, o São Paulo se livrava da bola, dava bico de tudo quanto era canto. Só 2 defesas do João Paulo. Apesar do João Paulo ter feito aquela lambança no primeiro tempo, hein? Se ele toma um gol daquele, meu Deus do céu, vocês que odeiam o João Paulo aí, iam fazer a festa. Mas enfim, aquela dominada dele, ainda bem que foi para a linha de fundo, né? O Santos, em compensação, chutou só 6, mas acertou 3 na meta. Né? Então o aproveitamento dos chutes do Santos foi melhor que o do São Paulo. Posse de bola, como não poderia deixar de ser, o São Paulo teve mais, 58% contra 42% de posse de bola do Santos. O Santos que entrou com uma equipe diferente, aliás, um abraço para o meu amigo Bruno Lima da Trivela, ele tem acertado as escalações no dia do jogo, né? Só que, vocês que assistiram a live de terça-feira à noite aqui com o Henrique Farinha, eu falei uma hora, será que não dava para botar o Otero de meia e abrir 2 pontas? Se você olhar lá na live, a gente debateu isso. E foi o que o Carille fez. Ele manteve o Rainer na esquerda, usou o Felipe Jonathan no segundo tempo, porque o Aderlan precisou sair no intervalo, né? E o Rainer foi para a direita, dupla de zaga titular, volantes titulares, o Otero fazendo a meia e o Pedrinho e o Guilherme para dar suporte pelas pontas para o William Bigode. O problema é que o Pedrinho não consegue jogar, né? O Guilherme ainda deu aquele chute no primeiro tempo, aquele chute cruzado, mas o Pedrinho não pode reclamar que ele não está tendo chance. Ele começa jogos, ele entra na sequência das partidas, ele não conseguiu, ele participou do gol do Bigode lá em Mirassol, com a jogada do Souza, o chute do Otero e a conclusão do William Bigode. Fora isso, ele não tem ajudado na defesa, ele tenta, mas eu acho que não é característica dele, e no ataque ele não está ajudando. Por isso que eu disse, inclusive, que se o Patati chegando, pode ter chance, viu, professor Carille? O Patati é melhor do que o Pedrinho, não tenho dúvida quanto a isso. Mas enfim, isso é um tema para um outro momento. Então isso, inclusive, prejudicou. Quando o Carille, no fim do jogo, faz algumas mudanças, ele coloca o Marcelinho, inclusive, para tentar ter válvula de escape, contra-ataque, respiro, né? Porque a bola estava batendo e voltando. O Santos não conseguia prender a bola lá no ataque. Mas o que interessa é que, apesar de tudo, até achei que o João Schmidt hoje não foi
tão brilhante assim, né? Não sei se o gramado também, por causa da chuva, ele é um cara que tem muita técnica, né? Ele carrega a bola, ele distribui passes e tal. Não sei se ele foi prejudicado por isso ou pelo fato do time ter jogado mais atrás. O cara ele vai dizer que ele não pede isso e tal. E até em teoria não pede mesmo, porque ele está abrindo 2 pontas, um centroavante, né? Um falso 9, né, que é o William Bigode, um meia, 2 volantes, era para o time ter saído um pouco mais. Só que aí do outro lado tem um adversário que é muito forte também, campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa, que defendia uma invencibilidade em casa. O Santos foi lá e acabou com a invencibilidade do São Paulo. Então é natural, quando você joga, tem um jogo com 2 equipes deste nível, quem joga em casa, inclusive até pelo aspecto psicológico, do apoio da torcida, acaba pressionando mais mesmo. Então é natural. E seria igual se fosse na Vila Belmiro e o Santos estivesse perdendo, o São Paulo iria se defender da mesma forma. Mas o que me impressiona é a consciência do time, né? Salvo aquela bola que o Gil deu uma espanada no final e que o cara do São Paulo cabeceou e se vai no gol já era. E no lance do gol, o Joaquim erra assim absurdamente a cabeçada, né? É que a sorte foi que bateu na mão do jogador do São Paulo, porque o Joaquim ele sobe e ele erra completamente a bola ali, mas ainda bem que quando o Joaquim erra, o adversário mete a mão na bola. Fosse em outra circunstância, o Santos teria tomado o jogo. O Joaquim, que cumpriu suspensão, né? Estava descansado para esta partida. Bom, com este resultado, meus caros, e com o resultado do Ituano, que empatou com o Mirassol, o Santos abriu vantagem, como eu disse no começo do vídeo. O Santos tem 19 pontos. O São Paulo, vamos olhar a classificação geral primeiro. O São Paulo tem 13, o São Paulo tem um jogo a menos. Se o São Paulo ganhar esse jogo a menos, ele vai a 16. Ou seja, o Santos abriu vantagem para o São Paulo, ainda não abriu vantagem para o Palmeiras. Mas em relação ao grupo, nós temos mais 4 partidas, né? O Santos vai fazer Novo Horizontino, São Bernardo e Inter de Limeira em casa e o Red Bull Bragantino fora. Se eu não estiver equivocado, acho que é isso. Então, o Santos tem mais 12 pontos em disputa. O Ituano também tem 12 pontos em disputa, mas como tem 5, só pode a 17. Então, contra o Ituano e em Itu, a gente já não joga esse ano, tá bom? Não agora, né? No Campeonato Brasileiro da Série B, sim. Em relação ao Português de Desportos e ao Santo André, temos que ver como é que vai ficar a rodada aí, né? Deixa eu até ver como é que tá aqui. A Portuguesa jogava agora? Acho que sim, né? É amanhã. A Portuguesa e Santo André jogam nesta quinta. O Santo André 7h30 contra o Guarani fora de casa e a Portuguesa contra o Água Santa em casa, tá certo? Na quinta-feira ainda tem Inter de Limeira, Novo Horizontino, São Bernardo e Palmeiras. Enfim, então o Santos, assim, como eu disse, é uma questão só de tempo para a equipe conseguir a classificação aí para a próxima fase do Campeonato Paulista, porque o grupo ele é muito fraco. Do nosso grupo é provável que até um classifica para jogar contra a gente, os outros 2 podem cair para a segunda divisão, para a Série A2 do Campeonato Paulista, mas a nossa meta, o nosso objetivo, como eu disse, é ter essa pontuação elevadíssima por conta da questão da Copa do Brasil e para obter vantagem numa eventual semifinal e numa eventual decisão, tá certo? Então, só recapitulando aqui a ficha do jogo, aliás, só reforçando também que a Edna... Assim, o problema é que no Brasil, o homem em geral, ele não tem respeito pela mulher. Quando eu faço críticas aqui à Edna, é porque ela é fraca tecnicamente. Eu acho ela muito fraca. Ela foi bem no jogo porque foram lances de VAR, né? Ela olhou, mas tinha o auxílio ali do VAR. Por isso que eu acho estranho daquela vez, ela não deu os pênaltis e não solicitou o auxílio do VAR. Mas há um desrespeito muito grande pela figura feminina dentro do campo, né? Os jogadores querem ganhar o jogo no grito. Teve confusão no primeiro tempo, inclusive. E ela tenta manter a ordem do jogo, mas ela não consegue, porque o jogador de futebol, via de regra, ele é mal educado nesse sentido de lidar com a arbitragem feminina. E o jogo foi tenso, já seria naturalmente por conta disso, e muitas decisões que ela tomava, que eram... teve escanteio para o São Paulo, que ela não deu, né? Que o João Paulo desviou com a mão e foi escanteio, ela não deu. Quer dizer, nenhum árbitro passa o jogo inteiro sem errar. Eu acho que os erros dela foram não decisivos para o resultado da partida. Os acertos foram
decisivos para o resultado da partida. Só queria fazer esse adendo aqui, porque ela é muito pressionada. Eu não sei como é que está o lado do São Paulo agora, mas eles provavelmente vão estar reclamando do pênalti, do gol, vão dizer que ela está compensando aquele jogo da Vila Belmiro, do passado, né? Por isso que eu digo que é uma falta de bom senso enorme colocar essa moça para apitar um Santos e São Paulo. Porque se ela não dá o pênalti, quem ia estar xingando agora e reclamando éramos nós, seríamos nós. Nós estaríamos falando, tá vendo, a Edna deixou de dar o quarto pênalti para o Santos. Ainda bem que ela deu, né? Agora quem deve estar falando um monte de arbitragem é o São Paulo. Ou seja, é desnecessária a escalação dela num jogo desse. Mas ela foi bem, né? Ela fez o que tinha que ter sido feito na partida. Ela e a sua equipe de arbitragem. O Santos que foi a campo com o João Paulo, Aderlan, depois o Felipe Jonathan no intervalo, Gil, Joaquim, Rainer, Schmidt, Pituca e Otero, depois o Nonato aos 28 do segundo. Entendi, o Otero, não sei se ele sentiu alguma coisa, o Carille andou dizendo que ele estava jogando com dores, né? Mas aí o Otero entrou para... O Nonato entrou para poder marcar um pouco mais ali no meio, tentar carregar a bola, ele conseguiu uma outra vez e tal. O Pedrinho já saiu no intervalo para a entrada do Morelos, que fez o gol e deu umas butinadas para lá e para cá, nada mais. William Bigode, que eu achei que fez boa partida, eu achei que ele, além de ter usado a experiência dele para dar uma atiçada no time do São Paulo, ele teve alguns bons lances em que ele se livrou da marcação, tentou construir algumas jogadas e ia fazer um gol. Quem tirou dele foi o Rainer, que chutou, a bola sobrou ali e aí o Guilherme bateu em cima dos jogadores do São Paulo. Aí na hora eu fiquei pensando assim, se é o Neymar, claro que eu não estou comparando, coitado do Guilherme, mas se é o Neymar, na hora que os dois caras do São Paulo vêm no carrinho, o Neymar só faz assim um tapinha para cima, os caras iam bater um no outro e depois ele ia empurrar para dentro do gol. Mas aí a gente sabe qual é o nível do futebol brasileiro. Ali a marcação chegou, o Guilherme não conseguiu fazer o gol. O Bigode saiu então para a entrada do Marcelinho, para ter nos últimos 15 minutos, porque eu sabia que ela ia dar 10 de acréscimo, até falei no grupo dos membros do canal, para ter um respiro, para sair ali pelo lado, e bem mais para o final ele tirou o Guilherme, que dá uma força danada ali pelo lado esquerdo para usar a experiência do Tomás Rincon para fechar tudo ali na frente da área, porque o São Paulo, você tinha que evitar os chutes da entrada da área, que o São Paulo estava se baseando a sua tentativa de reação em bola na área e cruzamentos e tal, e o Santos fechando bem a entrada da área. Parabéns ao grupo, ao professor Fábio Carille, o estilo de trabalho dele nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, mas diante das circunstâncias, do momento que o clube vive, tá excelente, tá ótimo. O Santos está classificado, ganhou 2 clássicos, jogou de igual para igual com o Palmeiras, ganhou jogos que poderia, era para estar até com uma pontuação maior, porque assim, aquela bobeada no final contra o Mirassol, era para o Santos ter somado mais 2 pontinhos, já está com 21 agora, aí sim estaria em vantagem em relação ao Palmeiras, mas, ou quase, né? Só fazer essa conta. Enfim, foi excelente o resultado, inclusive para a moral do elenco, porque uma coisa é você perder sendo competitivo contra um time multicampeão atualmente, que é o Palmeiras. Outra coisa é você ganhar de um rival em casa que estava caindo pelas tabelas, correndo risco de rebaixamento. Uma terceira coisa é você ganhar de um outro rival, campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa contra o Palmeiras, na casa deles, onde eles dificilmente perdem, com entrega, com organização tática e conseguir esse resultado lá, se defendendo bem, porque se defender bem também é um mérito, e mostrando para o campeonato, para os adversários e para os santistas mais pessimistas que este time pode sim chegar. Vai ganhar? Não sei. A chance de perder ela é maior? Talvez seja, mas se houver 10, 20, 30% de chance do Santos ser campeão, vamos lutar por isso. Eu acho que o Santos tem condições sim, já mostrou. E quando tiver, depois dessa partida contra o Novo Horizonte, vai ter uma semana, vai poder treinar. Quem sabe aí com a volta do Juliano, do Casares, para ter um time com um pouco mais de criatividade no meio, já com o Felipe Jonathan mais azeitado, o Rainer e o Aderlan mais descansados e tal. O Furt voltando, você consiga dar um encaixe nas peças aí e o Santos parta para a reta final do campeonato, para o próximo, depois desse, né? Tem uma semana e depois 3 jogos. 3 jogos
e aí dando tudo certo, mais 4. Um de quartas, um de semi e 2 de final. Eu acredito, você deveria acreditar também, porque torcer é isso, ser santista é isso. Tá bom, meus caros, se eu lembrar de alguma coisa que eu esqueci agora no calor da emoção, falarei no próximo vídeo, que terá a coletiva do professor Fábio Carilli como destaque. Tá certo? Alegria, alegria, o Santos ganhou na quarta-feira de cinzas, deixando tudo mais colorido. Vamos até o próximo domingo com um sorriso de orelha a orelha, porque o Santos no Paulistão é o líder disparado do campeonato. Tá bom, meus caros? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.